Ô pessoal, tudo bem com vocês? É nós aqui em mais uma live, hoje, né, ao vivo, é live, né, tem que ser ao vivo, né, com a Roseli Saião, pessoa que eu adoro, tô esperando ela aqui entrar. Desculpem, nós atrasamos. Antônia Buchan, que legal, Tom, você tá aí? Delícia te ver, Tom. Beijo e saudades. Então, um monte de gente Ela já entrando, tá no Insta, tá ela bom? falou. Ela já tá no Insta, Pede pra ela dar Roseli? uma. Então, me dá um oi, Roseli. Aí, tô só esperando a Roseli entrar. Gente, desculpa mesmo a demora. Olha o Tom aí. Oi, Tom. Estamos aqui trabalhando, Tom. Me dá um oi, Roseli. Né? Vamos lá. Boa noite, doutora Ana. Boa noite, Liane, Cíntia Rinaldi, Pati. Tudo bem com vocês? Roseli Saião, achei. Aqui, tá vendo, ó? Aqui. Roseli. Joana Buchão, oi, filho. Aí, Roseli, que bom estar com você aqui, tudo bem? Tudo bem, que saudade de você, Ana. Saudades, como é que você está aí nesse frio? Tá um frio danado aqui, aí também? Nossa Senhora, tá geladinho aqui. Mas eu adoro frio, você gosta de frio? Ah, eu gosto mais do calor. Você gosta mais do calor? Que legal. A Mas gente... aí você mora friozinho, né? Mas é gostoso, para dormir é melhor, né? para dormir é uma delícia. Além do É, silêncio, né? esse friozinho gostoso. Mas quando eu mudei para cá, eu não acreditei que fosse tão frio, e é muito frio. A casa é aquecida, Roseli? Os Dá para quartos botar os são aquecedores? aquecidos, é. É, É né? uma casa que é quente no verão e fria no inverno, mas os quartos, pelo menos, dá para aquecer antes de deitar. Nossa, Roseli, mas aí o que conta é a alma quente que você tem, né? Que legal, Roseli. Bom, eu continuo sua fã incondicional. Eu mais ainda sua. Então, Roseli, sempre é bom conversar com você, você dá dicas incríveis. Eu vou te contar uma coisa, aquela dica que você deu do filme, né? Eu falo em quase todas as lives que eu tenho, que eu faço, eu falo para as pessoas, gente, para vocês tirarem da criança alguma ansiedade, alguma coisa, põe um filminho, eles vão mais ou menos assim se identificar com o personagem. Sempre eu falo, dica da Roseli, Legal. né? Super legal. Mas sabe, Roseli, eu aprendo muito com você. E essa live é para a gente aqui, todo mundo que está aqui, aprender com você. Eu vou traduzindo as perguntas das pessoas. Mas agora a gente já está com o quê? Quase 2, 3 meses, né, de quarentena, não é? E Aham. aí, eu tava lendo saiu até um artigo na Folha interessante, falando assim que uma quarentena normalmente acaba ou com uma vacina para aquele vírus, ou por desistência social. Olha que interessante, quer dizer, as pessoas já não vão aguentando mais, e aí tem a desistência social. Agora a gente sempre fala que está no pico, né? Está no pico, mas muitos casos, você vê, a gente tem tido uma média de 800 óbitos em 24 horas no Brasil, é muito, Muito. né? Mais, às vezes, chegou a 1.127, né? E aí a gente está vendo muita gente na rua, nós não conseguimos fazer isolamento. Você acha que já está tendo essa desistência social? A gente vive um dilema, né, no Brasil, que são opiniões muito opostas, né? Então, Sim, há quem defenda o isolamento e há quem não defenda. Então, hoje mesmo eu li uma reportagem dizendo que a Igreja Católica quer reabrir lá a Nossa Senhora da Aparecida, acho que é, né? Nossa a Senhora da Aparecida, basílica, né? a É, Basílica, e lá vai muita gente, é muita aglomeração. Então, e eles citam exemplos de países, dois ou três países que não fizeram isolamento, mas eles não fazem também a comparação por número de habitantes, né? Fala é, apenas o número absoluto de mortes. é, Eu fico bastante receosa com a desistência social, porque aí é. vai ser um colapso na nossa saúde, né? Vai ser um colapso. E muita gente acha que apenas o SUS vai sofrer, não. Os hospitais particulares também irão sofrer. Aliás, eles já passaram, né, por uma descida na ocupação dos leitos e agora subiram novamente. Exatamente, exatamente, porque vai em ondas, né?
o isolamento está diminuindo, aí começa de novo a ter mais ondas, né? De pegar. Exato. Agora, essa desistência social, assim, esse cansaço mental das pessoas, né? O que a gente poderia falar para essas pessoas, assim, se animarem e se tentar fazer nessa fase, porque é uma fase que está todo mundo cansado mesmo, né? A casa esgotou, né? As relações familiares estão confusas, né? Alguma dica que você possa dar para as pessoas? O que você acha? A gente precisa ser realista, né? Realista, às vezes eu penso que quem está saindo para a rua não está sendo realista. Porque nós vivemos uma situação com essa pandemia que é muito arriscada, né, Ana? É Sim. muito séria. Às vezes eu fico vendo as pessoas falarem, negando a seriedade, a gravidade, e eu falo, gente, elas não entenderam ainda, né? Depois de tanto tempo, depois de tantas mortes, o quão sério é a situação. Então, assim, realistas, vamos encarar a realidade, Certo. vamos olhar para a situação, para aceitar a realidade, é a primeira coisa. A segunda questão importante, eu acho, Ana, é a gente criar resistência, resiliência, como o pessoal gosta de chamar, né? Mas a palavra resistência eu acho que pega mais, porque todo mundo conhece essa palavra. E o que é resistência? É a gente ficar numa situação que não é confortável por bastante tempo. Agora, eu convido as pessoas que estão aflitas, né, a lembrar um pouco o período antes da pandemia. Era uma correria, todo mundo muito assoberbado de trabalho, depois em casa também. Então, a gente não tinha uma situação boa, confortável também, né? Então, Uhum. se comparar esses períodos, fica mais fácil da gente criar essa resistência para aguentar um pouco mais esse período. Agora, o que eu acho que atrapalha mais, e não tem jeito de resolver isso, Ana, é o não conhecimento de quando vai terminar isso, né? A Certo, é gente isso. não sabe, a gente É não isso. tem resposta. É isso. Eu recebi uma mensagem de um amigo que mora nos Estados Unidos, ele é professor lá, professor em mais 4 países, e ele estava dizendo, né, que as pessoas que fazem parte da saúde no Canadá, nos Estados Unidos, estão falando em 18 meses, que é mais 18 meses. 18, que é o tempo de vir uma vacina e ser Sim, fabricada em grande quantidade, né? sim, Então, a sim. gente vai soltar, vai voltar, vai soltar, vai voltar, mas precisamos acostumar com isso. É isso que eu acho que é difícil. E aí a gente tem que ter essa resistência mesmo, que a Roseli tão bem como colocou, pessoal, é isso mesmo. A gente tem que ser forte nesse momento e arrumar, assim, subterfúgios, né? E forças, e eu acho, assim, estímulos, talvez, para nos manter, assim, em quarentena. É claro que assistir aquele número incrível de óbitos por dia dá muito medo. Isso não está sendo mais um estímulo, porque virou já uma coisa meio corriqueira, né, Roseli? Eu acho que as pessoas talvez precisem ser desafiadas dentro de casa, a ficar dentro de casa, né? Isso. Eu acho Então, que vale a pena, desculpa, né? Vale a não? pena construir alguns rituais dentro de casa, né? Então, assim, Certo. a ansiedade tomou conta de todo mundo. E a Sim, ansiedade é justamente, né, essa sensação de medo perante uma situação perigosa e que a gente não tem conhecimento pleno da situação. Então, certo. o medo em si é medo de uma causa real. A ansiedade pode ter uma causa real, mas tem muito também de uma preocupação. Ou seja, eu me preocupo com o futuro, com a semana que vem, com o Enem, com o vestibular. É, Então, a gente vai adiantando as coisas, né? A certo. respiração, durante muito tempo, foi tratada por muita gente como coisas de alternativos, né? Mas a Sim, respiração, acho que você sabe até explicar melhor do que eu, Ana, sim, imagina. faz um bem danado fisicamente e Sim. ajuda muito, né, a reduzir a ansiedade. Explica do ponto de vista médico essa questão da respiração.
Isso, olha, essa questão da respiração é importantíssima, sabe por quê? Assim, olha, a gente normalmente, só para todo mundo entender, quando a gente está respirando, a gente tem um pulmão grandão, né? Tá. A gente não usa todo o pulmão. Quando a gente respira, a gente vai fazendo assim, ó, tá? A gente usa só uma parte do pulmão para respirar. Só que o pulmão é desse tamanho, né? Então, quando a gente começa a respirar mais devagar, mais profundamente, a gente vai enchendo o pulmão de ar, né? Então, o que que acontece? A quantidade de oxigênio que a gente vai injetando dentro do organismo, ela é muito maior e muito mais tranquila. Então, o que que acontece? A gente vai injetando e quando a gente enche o pulmão, isso dá toda uma dinâmica no coração, que o coração que às vezes está um pouquinho acelerado, ele mesmo começa a bater num ritmo mais tranquilo. Então, é isso que você está falando. Quer dizer, o fato da gente respirar fundo, oxigenar o corpo todo e fazer o coração bater mais compassado, mais tranquilo, isso tudo, gente, faz uma diferença para o organismo incrível. A adrenalina baixa um pouquinho, Isso. não é? A gente vai ficando mais tranquilo. Só aprendendo a respirar. Por isso que às vezes quando a gente está cansado, sem sentir, a gente faz, né? Mas quando a gente faz conscientemente, eu vou respirar fundo um pouco, soltar, né? É muito importante. É. Você sabe que eu conheci uma mãe de crianças pequenas e você sabe que criança pequena dá um trabalho danado, né? E Tá? demanda, tem muitas demandas e tem um trabalho físico, né? De correr para cá, pegar lá e atender, e há muitas preocupações. E ela conseguiu, com 3 filhos pequenos, todos com menos de 8 anos, ela conseguiu criar um ritual que a hora que a inquietação ia subindo, e a gente sabe, né, que está subindo, porque um começa a desobedecer, o outro começa a gritar, chorar, brigar. Então, aí ela falava, pronto, é a nossa hora de respirar. Aí todos Boa! sentavam no chão e respiravam com o comando dela, né? Que legal! Inspira, respira. Ela dizia assim que era muito melhor que contar até 10, que todo mundo acalmava depois, né? Nossa, Roseli, você acaba de dar mais uma dica fantástica para todo mundo. Olha só, pessoal, na hora que está aquela muvuca em casa pegando fogo, pode ser o marido brigando com a mulher, né? Pode. Pode ser quem for, crianças. Fala, gente, vamos dar uma respirada. Senta numa rodinha e todo mundo, sob o comando de alguém, respira fundo, solta. Eu acho que todo mundo daí acaba se acalmando um pouco. Isso é tão importante, gente, né? Porque Uhum. nesse momento acontecem muito esses momentos assim, que vai ficando, um vai pilhando o outro, né? Isso. E eu peguei uma dica no filme também. Aliás, um filme maravilhoso, Ana. Acho que você já viu, Tule, você viu? Não vi, Roseli, Ah, não vi. veja, veja, que é um É? filme Como maravilhoso. escreve? Pessoal, olha a dica aí da Roseli. Como é que escreve? Tule, é Tully. Tá, É um ok. filme que trata dessa imagem que a gente tem da mãe perfeita Sim, em oposição à mãe real, né? Que tá, cansa, fica doente, que sonha e não pode. Mas, enfim, essa mãe acaba de ter um bebê, está grávida, né? E durante o filme ela tem o bebê. E ela tem mais 2 filhos. E um deles vai para a educação infantil e é muito inquieto. Ele tem, parece que, o diagnóstico de hiperatividade, né? tá. Aí a escola que o menino frequenta convida o menino a se retirar, eles Ah, levam para outra escola e ela vai muito ansiosa para a nova escola e o menino tá, vai no banheiro, só que ele não pode ouvir barulhos, né? E aí tá. o menino fala, mas você tem certeza que não vai dar, ninguém vai dar descarga? Aí a mãe diz, não tem ninguém no banheiro, só que a descarga é automática. E aí dá Nossa, descarga, esse menino tem uma crise. E aí eles estão indo embora, e aí passa um professor. E o tá, professor fala, calma, calma, não precisa ir embora, vocês não fizeram nada de errado, né? Aí fala para o garoto assim, vamos fazer uma árvore? E aí pede para fazer um 4 com a perna, aí fazer os galhos, né, com os braços os assim braços. erguidos, e depois Aham. que fica uns segundos assim, fala, agora vamos soltar as folhas. Ah, que Então, esse é o legal!
movimento de soltar Sei. as folhas, os Faz braços, assim e começa a soltar folha. bem relaxa, né? Então vamos lembrar todo dia de soltar as folhas. É isso, soltar as folhas. Espetacular, Roseli. Você Olha vai aí, adorar, outra dica. Oi? Eu vou você adorar. vai adorar o filme. Certeza. Gente, outra dica da Roseli. A Roseli só dá dica. Tule, esse filme super legal. E a outra dica de exercício também, né? Respirar fundo, levantar o braço, soltar. É muito legal a gente fazer isso em família, às vezes, né? Para as famílias relaxarem um pouco, acalmarem um pouquinho, Isso. segurar a angústia, né? Segurar Uhum. a tensão, né? É. Eu li aqui, alguém escreveu que faz yoga, né? Que tem yoga na internet, ensinando a fazer posições. Você sabe que meu filho é instrutor de yoga, né? Ele, foi, Sério? ele estudou na Índia, na Universidade da Califórnia também. Então, ele é Que super legal! conhecido. E vale a pena fazer alguns exercícios de yoga, porque, olha, faz um bem danado, né? Não é, é isso, gente. Ou seja, tudo que a gente está falando é como que a gente pode fazer para acalmar um pouco a nossa cabeça, para diminuir um pouco essa ansiedade e para a gente ficar mais centrado, para a gente ficar mais tranquilo. Porque a gente tem aí uma temporada pela frente que a gente não sabe Isso. quando isso vai acabar, né? Uhum. Não sabe quando, se é julho, se é agosto, mas Uhum. a vida vai necessariamente ser diferente. Vai necessariamente ser diferente, porque o vírus vai seguir por aí até que a gente tenha uma vacina, né? Isso. E aí, Roseli, pensando nesse, quando sair, como é que você acha que vai ser nas escolas com as crianças? Assim, qual é a tua ideia? Como é que você pensa que vai ser a relação das crianças na escola? Que sempre me perguntam, e a hora do recreio? O que que a gente vai poder fazer com as crianças? Pois é. Se eu for seguir todos os meus pensamentos, o meu conhecimento, se eu tivesse filho pequeno ou neto, eu não devolveria para a escola este ano, sabe? Boa, sim, Parece que as crianças não pegam esse vírus com facilidade, ou pelo menos pegam o vírus, mas não desenvolvem a doença, né? Depois você exatamente. pode até ajudar as pessoas a entenderem melhor isso. Mas Certo. eu ando lendo que no Brasil o vírus está atacando pessoas mais novas e que tem crescido muito, né? O teste positivo em crianças. Certo. Crianças sem a tutela, assim, num espaço pequeno e de adultos, não Certo. controla. A gente não controla. Eles vão se abraçar, eles vão brigar corpo a corpo, vão brincar. É. Então, como eles voltam para casa, onde tem pais, que são adultos, avós, eu ficaria com eles em casa e eu quero lembrar os pais que ficam assim muito ansiosos com a falta do aprendizado. Eles estão aprendendo outras coisas nesse momento, mas eu quero dar uma lembrança para vocês, gente. A escola básica tem a duração de 12 anos. 9 anos no ensino fundamental e 3 anos no ensino médio. Então, vamos lembrar, né? 12 anos, 6 meses sem aula, É, gente, é vai muito fazer. pouco, É é isso. muito pouco, né? É Então, isso. eu não ficaria preocupada com esses problemas de aprendizagem, nem um pouco, porque eles vão resgatar depois. Agora, Isso. como é que eles vão voltar? Nós precisamos ver, Ana, porque eu acho que você também sabe, o estresse infantil traz consequências a posteriori, né? Ou seja, Sim. depois que passou a situação estressante, é que daí o corpo vai arcar com isso, inclusive a saúde física, não é? Exatamente, Roseli, falou tudo. E eu quero dizer que eu compartilho total da sua opinião, tá? Assim, no sentido de que eu acho que criança pequena, criança pequena, né, que não está ainda na fase de alfabetização, nada, eu acho que não deveriam voltar para a escola esse ano.
É arriscado mesmo para as famílias, para as crianças. Não dá para segurar uma criança sem que haja contato físico mesmo. Isso vai ser arriscado até para as professoras. Alguém passou aqui e falou, Isso, coitadas das professoras, para exato. as professoras e para a família das professoras. Aham. As crianças são mesmo mais assintomáticas, né? Então, eu acho que os pais deveriam pensar e repensar isso. E Uhum. pensar também, né, Roseli, se agora, já que vai, eu acho que o trabalho em casa vai pegar, acho que muitas Vai. reuniões de trabalho, aulas, a gente está dando aulas, eu acho que isso vai pegar. O que vai significar que os pais vão ter muito mais disponibilidade de tempo para ficar com as crianças do que tinham antes da pandemia. Aham. Então, nesse sentido, né, eu acho que os pais de crianças pequenas poderiam aproveitar esse momento para fortalecer Isso. esses laços que são tão importantes na primeira infância, não é? Uhum. Eu acho que são essenciais e que, assim, talvez, não sei se essa é a sua impressão, queria dividir isso com você, se os pais não estavam delegando um pouco as crianças pequenas à escola, a cuidadores, e se eximindo um pouco da responsabilidade deles. Eu via muito, sabe, Roseli, pais assim, muito de final de semana, que durante a semana vários chegavam para mim e falavam, eu adoro, ele já chega da escola banhado, jantado, é só botar na cama e dormir. Eu falei, então, para que ser pai e mãe assim, né? Exato. Que não Exato. curte o filho. É. Então, eu não sei se não seria também um momento para a gente fazer uma limonada e aproveitar um pouco e fortalecer essa relação dos pais com as crianças pequenas, com menos de 5 anos. O que você Aham. acha? Olha, até, eu diria até um pouco mais, viu, Ana? Um pouco Até mais, né? 9 anos, por aí, é o momento que eles precisam sentir segurança. E eles Certo, desenvolvem segurança a partir do vínculo com os pais, né? Eu acho que certo, o estilo de vida que a gente tinha escolhido, ou que a gente foi levado a escolher, né? Ou que certo, escolheram para nós, eu não sei direito ainda, levou a isso, né? A gente tem certo. filhos, a gente quer filhos, mas a gente quer também que alguém cuide dos filhos, porque a gente tem que trabalhar muito, tem muitas preocupações, enfim. Agora, eu acho que muitas famílias estão redescobrindo o que é o coletivo, o grupo familiar, né? É Porque isso. é diferente de ter parente e de ter aquela convivência do grupo. Então, Certo. por exemplo, vou voltar ao assunto da volta à escola, né? Quando Certo. for para voltar, isso pode ficar para o ano que vem, e aí eu falo de todas as idades, né? Ah, Tá. mas nem tem vestibular, adolescente dá conta de educação à distância, né? Sim, sim. Agora, quando for voltar, a gente poderia criar um mecanismo. A gente tem um nome para isso, Ana, que chama ensino híbrido. O ensino híbrido Certo. é assim: uma parte é presencial e uma parte não é presencial. Tá. Como talvez a gente tenha que diminuir o número de alunos na escola, que olha, a gente, enquanto não tiver vacina, vai ter que diminuir o número de Vai gente, ter. né? Isso. Então, Acho que aí, sim. assim, uma parte dos alunos vai para a escola uma semana, tem esse contato com os professores, e aí eu falo educação infantil e fundamental 1, né? Tem o Certo. contato com os professores, enquanto a outra parte fica em casa. Aí Boa. depois, na outra semana, troca. É Então, isso. sabe assim, uma semana vai para a escola, uma semana em casa. E no Fundamental 2 já dá para fazer mais longo, né? Dá para passar, por exemplo, 3 semanas estudando em casa, Sim, devidamente orientado, com a escola melhor sim, preparada, né? E sim, depois uma semana na escola, com acompanhamento mais de sim. perto dos professores. Então, acho que assim, fazendo essa composição do ensino, tanto remoto quanto presencial, nós vamos ter menos riscos, né? Eu acho também. E eu concordo integral com você, Roseli. Eu acho que esse é o caminho, né? Para a gente conseguir conviver nessa nova situação. Eu estava Isso. vendo um vídeo de um shopping que abriu na Itália, muito interessante o que eles fizeram. Eles fizeram mão e contramão, né? Então, assim, de um lado só pode ir as pessoas que estão indo e marquinhas no chão para manter a distância. Do outro, assim, e na porta do shopping tem um sinal, entendeu? Então, agora está verde, então pode entrar uma pessoa, depois para.
para não ir, entendeu? Eles vão controlando a aglomeração. Eu acho que tudo isso, então, na escola, esse esquema híbrido que você propôs, né? Quando houver abertura, Existe. eu acho que a gente vai ter que realmente ter essas saídas criativas, né? Para que a gente possa depois ver como é que vai fazer. E em relação às crianças pequenas, eu sempre vou fazendo um resuminho do que você fala, que eu acho super inteligente tudo. Nas crianças pequenas, olha, a Roseli acha, eu concordo total, nada de ir para a escola, pessoal. Vamos aproveitar esse período e fortalecer a relação com os pais. Eu acho que, já que os pais também ficarão mais em casa, eu acho isso realmente muito, muito, muito importante nesse momento da vida que a gente está, né? Muito legal essa dica, muito legal, Roseli. Ô, Ana, alguém falou do ensino público, como fica o ensino público, né? É, A maioria dos alunos frequenta a escola pública. E a sim, gente sabe que a escola pública não tem, né, computador, não tem internet. Essas crianças não têm é, internet em casa. Quando tem, é para dividir com todo mundo da família. Então, eu certo, quero lembrar que a gente pode ter saídas também, né? Mas aí precisa o preparo que a escola vai dar para os seus professores. E certo, eu, para mostrar essas saídas, eu vou lembrar a origem da lição de casa. Eu acho que certo. a maioria não sabe como é que nasceu a lição de casa. A lição Conta. de casa nasceu nos Estados Unidos. Lá tem muita região assim rural, né? Onde tem uma fazenda aqui, outra casa lá. E a escola era muito longe da casa de todos os alunos. Então, os Certo. alunos iam para a escola uma ou duas vezes por semana e a lição de casa era a escola em casa, ou Sim, seja, né, o dia que o aluno não ia para a escola, ele estudava em casa com a lição que a escola passou. olha, Então, não. talvez a gente tenha que criar para o ensino público uma coisa semelhante e Sim, batalhar para que todas as escolas tenham internet, né? Eu boa. recebi uma mensagem de uma mãe dizendo assim: olha, eu tenho filhos gêmeos na escola, eles estão em classes diferentes, em casa tem uma internet, eu trabalho em home office, e aí, olha só que loucura, né? Uma classe média, média alta. Aí ela Sim, tem que se dividir com os dois filhos para acompanhar a aula dos dois, porque não, sozinhos eles não dão conta. Dividir a internet entre internet. eles, o trabalho dela. Então, olha, a situação está difícil. Então, vamos ficar mais tranquilos em relação ao conteúdo escolar, né? Depois Aham, eles vão dar conta. A gente subestima muito a capacidade deles. Eles eu têm acho. condições de aprender muito mais. Concordo total com você, Roseli. De novo. E sempre. Aí eu acho que a gente tem. É isso. Eu acho que a escola pública, gente, a gente não tem que menosprezar a escola pública, nem olhar a escola pública e falar, ah, eles não têm nada, pronto, acabou. Não, eles têm uma coisa que é muito importante, sabe o que é? Criatividade, imaginação e inteligência. É isso que a gente não deve menosprezar nas pessoas e principalmente nos nossos professores. Porque eu acho que a escola pública vai arrumar soluções absolutamente interessantes e inovadoras e talvez até que deem um certo remeleixo no nosso ensino público. Então, por exemplo, isso que você falou, eu acho pegar, por exemplo, fazer um híbrido da seguinte maneira. Por exemplo, um dia vai todo mundo presencial, no outro dia fica todo mundo fazendo lição de casa. Adorei saber essa história da lição de casa, é isso. Então, a escola dá tanto de lição para as crianças fazerem em casa, aí no dia seguinte volta, confere aquela lição, mesmo que os pais não tenham como acompanhar a lição das crianças, mas indo dia sim, dia não, dá para fazer isso. Algumas escolas que podem fazer uma sala de computadores, enquanto metade da classe fica numa sala, metade da classe fica na outra. Então, eu acho que vai sim haver muitas saídas inteligentes. O que é que a gente tem que realmente ter saídas criativas. Temos um problema, como é que a gente vai enfrentar esse problema? A imaginação, as saídas criativas é que vão dar as várias soluções. E a gente não tem que menosprezar a escola pública, não. Ao Porque, contrário, ao contrário, eu acho que é, eles vão olha, surpreender, eu acho. a maioria da população brasileira está frequentando a escola pública. E a Exata, maioria desses alunos vai crescer e vão trabalhar junto com os filhos
de quem colocou em escola particular. Então, a Sim, gente tem que cuidar da escola pública. exato. Aliás, vou te dizer uma coisa. As melhores escolas estão entre as públicas. Sim, é E verdade. eu Olha. já indiquei aqui, mas eu vou indicar novamente, porque sempre tem gente nova, né? Tem Aham, um documentário disponível na internet, aliás, 2 documentários, só a respeito de escolas públicas que venceram todas as suas dificuldades e sim, conseguiram ser, assim, um índice de aprendizagem altíssimo, né? Um dos certo, documentários chama Educação.doc, está disponível certo, na internet, é de uma diretora, de uma cineasta brasileira muito conhecida, muito boa, esqueci o tá. nome, Thaís Bodansky, né? Estou anotando aqui, E o educação. outro documentário chama Semente da Educação, Sementes da Educação. Sementes da educação, tá. Anotando aqui, ó. Então, Tá. acabei de ler um comentário dizendo que as escolas particulares são muito melhores. Eu sinto informar que não são melhores. É isso. Eles têm mais segurança, eles têm mais material, eles têm mais professores. Mas quando a gente tira tudo que é supérfluo na escola e Sim, sobra a relação, né, de aprendizagem que o aluno tem naquela escola, as escolas particulares não são melhores. Aliás, Ana, na época do Enem, sempre sai muita análise do Enem, né? sim, E eu sim, li um artigo de um analista, né? Eu nunca sim. me esqueci disso, já faz anos. Aí ele diz assim: quando a gente vai avaliar uma escola particular considerada muito boa, a gente percebe que os alunos todos têm mais ou menos o mesmo CEP, moram numa determinada região. É isso que torna a escola boa, os alunos, e não é a escola que é boa. É isso mesmo, é verdade. Olha que interessante, né? É isso. E olha, eu vou dar uma notícia interessante também para todo mundo aqui que está falando que a escola pública não é, que a escola particular é melhor. Gente, eu dou aula na Faculdade de Medicina da USP, tá bom? E na Faculdade de Medicina da USP, a gente tem os alunos que vieram das escolas públicas, tá bom? Chegou todo mundo no primeiro ano, os que vieram da escola privada e da escola pública. E eu vou falar sinceramente para vocês, eu não sei quem é quem. Eu não sei quem veio da onde, não tenho ideia. Eu corrijo as provas, eu dou as aulas, eu vejo as perguntas que os alunos fazem, o interesse que eles têm pela matéria, o aproveitamento, o aprendizado, a gente não sabe quem é quem veio da onde. Então, Uhum. vocês vejam que, eu estou falando da Faculdade de Medicina da USP, quer dizer, os alunos que são os esforçados, que estudaram, e que quiseram, venham da pública, venham da privada, ó, tá todo mundo ali igual. Isso é Exatamente. muito importante, isso é muito legal para a gente saber. Às vezes a gente tem uma ideia e Uhum. eu acho, gente, que a aquisição de conhecimentos e o aprendizado, e eu aprendi isso com essa política de cotas, que na verdade ensinou muito para os professores. Eu Uhum. acho que a capacidade de reter o conhecimento, de buscar o conhecimento e o aprendizado está na pessoa e não na escola, né? As pessoas é que têm valor. É É. isso que a gente tem que ver. A A escola que escola, é boa, a escola particular, ela transmite com muito mais facilidade o conhecimento, com muito isso, mais propriedade no sentido porque ela tem 500 recursos a mais. Mas a capacidade de retenção daquele conhecimento depende do aluno. E nesse sentido, o aluno da escola pública se esforça 1 milhão de vezes mais do que o aluno da escola privada. Não é é, verdade? É isso que totalmente. a gente tem que parar um minutinho e pensar, né? Tá? Eu diria assim que a escola pode facilitar ou atrapalhar. E a É, escola tem isso. atrapalhado um bocado, Ana. É, não é? É isso aí. É. Isso tudo, gente, a gente está tentando dar para vocês uma visão de que, olha, a escola pública tem muita saída, sim, né? Uhum. A gente aqui no Brasil, a gente tem que enxergar as coisas com mais otimismo, né? Vocês querem ver um exemplo? Olha só, né, Roseli? Não sei se você concorda. Olha o SUS, o que aconteceu agora nessa epidemia, né? Vocês vejam que, claro, dependeu do esforço de todo mundo, mas a gente conseguiu abrir leitos de campanha, hospitais de campanha em todos os
em todos os estados do Brasil, não só aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente está vendo hospitais de campanha funcionar. Quer dizer, na hora que houve um problema grande, o sistema público de saúde deu uma solução para tentar contemplar. Estão comprando respirador, estão fazendo o possível. Quer dizer, as coisas crescem quando os problemas crescem, né? Claro, e ainda mais com todas as dificuldades que a gente tem tido políticas nesse país, né? A gente está conseguindo encontrar alguma solução. Olha, é para a gente respirar, parar um minuto e pensar. Acho que o nosso povo tem valor, viu? Exato. Nosso povo tem valor. Talvez um dos grandes problemas que a gente tem é que nas escolas públicas estão os alunos mais de classe desfavorecida, que não tem a tradição familiar de frequentar a escola, de trabalho intelectual, né? Então, muitas vezes, os professores olham para os alunos e desacreditam de cara. Sim. Pois este assim, responsável pelo aprendizado ou não aprendizado, né? Se eu acredito que os meus alunos vão aprender, eles aprendem com maior facilidade. Se eu acho que eles vão ter dificuldade, eles terão maiores dificuldades. É verdade isso. Isso tudo, gente, a gente está falando da educação, das nossas crianças, tudo. Até você vê, eu e a Roseli com um certo otimismo de que as crianças vão superar isso. Eu acho que isso é muito importante para os adultos também, no sentido de controlar um pouco essa ansiedade que permeia todo mundo, né? Conseguir ver também nas nossas crianças uma força muito grande que elas têm, e essa força de adaptação, que as nossas crianças elas se adaptam muito melhor às diversidades, eu acho até do que os próprios adultos. Você acha isso também, Roseli? Acho. Aliás, eu acho as crianças e os jovens, adolescentes, melhores do que nós nesse sentido, Sim. né? Se adaptam com maior facilidade. Eu vejo muitas vezes, antes da pandemia, assim, o desespero de alguns pais que queriam mudar da escola o filho, mas será que eu mudo? Será que ele vai sofrer? Eu falei, gente, vocês vão sofrer mais do que eles. Porque eles adoram uma novidade, né? Então, eles têm muito potencial. Eu diria que a escola, do jeito que ela é organizada hoje, ela faz esse potencial ficar represado, porque ela fala assim, tem que aprender isso. E os pais dizem tudo isso, e o aluno poderia considerar assim, só isso? É fácil. É isso. É impressionante como eles aprendem tudo muito facilmente. Eu acho que essas cabecinhas conectadas, né, conseguem fazer. Eles são muito mais multitarefas que a gente, eles conseguem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, pensar, olhar, ver, ouvir música, fazer, né? Eu acho que eles têm umas conexões neuronais ali muito mais intensas que a gente, né, Roseli? Você sente hoje que os pais estão mais ansiosos que os adolescentes nessa pandemia? Como é que você está sentindo isso? Os pais estão muito ansiosos. Eu diria os adultos em geral, mas quem tem filhos sempre tem uma preocupação maior, né? E como nós estávamos acostumados a pensar nos nossos filhos no futuro, preparar para o futuro, né? Aliás, a gente perdeu muito presente deles porque estava pensando no futuro. Eu acho que os pais estão ansiosos, sim, mas os filhos também herdaram essa coisa do futuro, né? Certo. E aí a gente tem que lembrar que o futuro é construído no presente. Não é aquilo que vai acontecer daqui uns anos, 10 anos. Certo. A gente nem sabe como vai ser o futuro, principalmente a partir da pandemia, né? Então, assim, baixar a ansiedade para olhar o presente, ver tudo que a gente pode aprender nesse momento. Nós não podemos esquecer essa experiência. Eu sempre tenho receio da nossa baixa memória em relação às questões sociais, culturais, né? Não podemos esquecer esse período. Eu vejo muita gente dizer, nossa, eu não vejo a hora de acabar essa pandemia para eu ir abraçar todo mundo. Não, gente, calma. Vai mudar o estilo da gente cumprimentar os outros. Sem dúvida. Não vai dar um abraço. Então, não vamos esperar para conseguir ter o passado no futuro. Vamos ver o que a gente tem no presente
e construindo esse futuro a partir do presente. Certo. E assim, Roseli, sem dúvida que agora, com todo o comércio, tudo fechado, né? Óbvio, as pessoas estão comprando muito menos, né? E a gente somos uma sociedade que dá muito valor ao consumo, às marcas, andar com uma marca importante, com isso, com aquilo. E isso mudou muito, porque ninguém mais está comprando nada, né? Será que isso pode mudar um pouco os valores das pessoas em relação a esse consumo excessivo, ao uso excessivo de marcas, enfim? Você acha que isso pode mexer um pouco com a cabeça das pessoas? Menina, eu estou numa torcida para que mexa, né? Por quê? Porque a gente aprendeu a consumir para aliviar a tensão, para aliviar estresse. Eu ouvi muitas pessoas próximas a mim, né, dizer assim, eu vou comprar tal roupa porque eu mereço. A gente merece outras coisas, né? A gente pode até comprar roupa para ter uma roupa diferente, mas a gente deve pensar melhor assim, eu preciso disso. É isso. A gente deve privilegiar o comércio local, regional, né? Isso, a gente fica comprando de marcas da Itália, dos Estados Unidos, caríssimas, né? Só para ter uma etiqueta. Não é isso, gente. E a gente tem que pensar que muitas pandemias poderão surgir a partir de tanta poluição, do desmatamento, né? Enfim, e o consumo exagerado é que leva a isso, né? Porque o consumo exagerado leva a sempre o usufruto exagerado da natureza. E a natureza acaba, né? Então, eu quero muito que as pessoas olhem. Olha, antes do isolamento, a minha conta do cartão de crédito era tanto. Agora caiu para 30%. Ou seja, eu consigo viver bem assim, né? Exato. Gente, isso é uma coisa muito importante que eu acho que, na verdade, está acontecendo com todo mundo e todo mundo está vendo, que está descobrindo novas formas. Por exemplo, o que a gente estava comentando aqui, vou até repetir que é uma dica espetacular da Roseli, mais uma, que é assim, em vez de ir para o shopping gastar dinheiro para acalmar, a gente põe a família em roda e respira. Vamos fazer um exercício de respirar. Olha como isso ensina muito mais a gente e nos faz crescer como pessoas muito mais e nos dá ferramentas para a gente combater a nossa ansiedade com aquilo que a gente tem, que é a nossa respiração. Então, isso é muito mais importante do que ir no shopping comprar alguma coisa porque eu mereço. Não é verdade? Aliás, eu quero lembrar, né, que até a gente ter uma vacina que possa ser aplicada em massa, gente, shopping é lugar fechado, cheio de ar-condicionado, não tem ar fresco, e nós queremos ir passar meia hora no lugar com muita gente respirando e a respiração não tem lugar para sair. Eu não quero, Ana. É isso aí. Eu vou voltar em shopping, não. É isso aí vai ficar a critério de cada um, mas é isso. Quer dizer, eu acho que a gente tem que entender que com essa pandemia a gente está aprendendo a ter novos valores, a usar mais a nossa criatividade, a nossa capacidade. Eu acho que cada pessoa que está se descobrindo capaz de fazer coisas inimagináveis, né? Até cuidar da casa, coisas assim simples. Sim. Muitas outras habilidades estão sendo descobertas e isso tudo faz com que a nossa ansiedade também diminua, né, gente? Isso é muito importante, né, Roseli? Muito. E eu lembrei uma coisa que é legal fazer com filhos e é legal para adulto também, né? Gente, hoje, até morando em apartamento pequeno, dá para fazer uma hortinha em lata, sabe? Latinha que a gente usa e depois sobra. E planta lá temperos verdes, chás. E lidar com a terra para a criança e para o adulto, nossa, faz um bem danado. Faz, isso é super legal, né? Essa é uma dica que eu dou para várias mães, sabe? Pegar, por exemplo, assim, que seja Tupperware, o que seja, com criança pequena, num põe terra, no outro põe pedrinha, no outro põe uma água morna, no outro põe uma água fria, para a criança ir sentindo texturas diferentes, né? As crianças aprendem muito com isso. E é uma delícia brincar com areia, brincar. Põe até farinha, agora que se não tem areia, põe farinha.
É uma coisa muito legal eles sentirem essas texturas Isso, diferentes, né? isso. Isso, gente, desenvolve a cabeça de uma maneira incrível, né? É uma Aham, dica legal também. Faz uma pastelada, mas e aí? Isso tudo faz parte desse crescimento, né? Que todo mundo tem, exato. né? Você sabe que quando começou a orientação para lavar bem as mãos, saiu muito vídeo a esse respeito, né? E eu vi um vídeo lindo, não era brasileiro, não, mas assim, para ensinar a criança pequena a lavar a mão. Então, a Sim. mãe colocou uma tinta lavável na água. Então, a Ah, brincadeira era: a sua mão não pode ficar nem um pedacinho sem tinta, né? Gente, eu achei maravilhoso, porque a história é. da concretude que a criança pequena precisa, né? Então, quando ela Exato. lava a mão com água, ela vai lembrar da tinta, do pedacinho que ela tinha que colocar a tinta. É isso. A gente vai inventando. A gente vai inventando, gente. E essa pandemia, nesse sentido, eu acho que está nos fazendo realmente crescer, crescer a nossa imaginação, crescer a nossa capacidade criativa. E assim, esse é o lado bom dessa situação. E é isso que Uhum. faz a nossa ansiedade natural pela incapacidade de saber quando que isso vai terminar. A gente vai ter que lidar com tudo isso no dia a dia, né? Exato. E o que é Nossa, Roseli, importante, Ana, que na voa nossa com você o humanidade, tempo. né? Voa! É isso aí. Voa com você o tempo, Roseli. Já estamos a 50 minutos. Você acredita nisso? Ah, deu um susto agora. Não, adoro. Gente, a Roseli deu dicas fantásticas. Essa live vai ficar gravada, tá bom? No IGTV, não é isso, Joana? No meu IGTV, tá bom? Para vocês verem. Conta aí, Roseli, quais as dicas que você quer dar para todo mundo, que você quer falar para todo mundo, assim, para a gente encerrar com a chave de ouro de sempre. É, eu sou filha de uma geração que passou pela Segunda Guerra, pelo pós-guerra, né? Gente, eu li isso aí, não sou eu que estou inventando isso, assim. Estão pedindo para a gente ficar em casa. Para os meus pais, pediram que fosse para a guerra. Olha a diferença, né? Então, É, vamos valorizar. A situação é difícil, complicada, isso. mas nós temos saúde a preservar, vida a preservar, e não só nossos, né? Nossos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, de todo mundo que entra em contato com a gente. Então, vamos lembrar que nós somos parte de um todo e que esse todo sofre influência do meu comportamento. Boa, Roseli, chave de ouro, gente, é isso. Somos parte de um todo. E se tem alguém andando e correndo na rua, a outra pessoa vai se sentir também no direito disso. Tem alguém viajando. Por isso, a gente tem que pensar no exemplo que a gente está dando para os nossos filhos, inclusive, né, Roseli? As crianças sacam quando os pais estão fazendo coisa errada, né? Se Depois sabe. vão cobrar isso delas, porque as crianças sabem, pessoal. As crianças sabem o que é agora, no momento, é certo e o que é errado. Pais que saem, que não estão nem aí, as crianças sacam isso, né, Roseli? Saco. Aliás, eu vou dar a última dica. Dá Vai lá, tempo? adoro. É um livro que foi escrito pelo professor Yves de Lattaille. Ele é professor da USP, né? E ele Sim. observou exatamente isso. O livro chama-se Ética para Meus Pais. Olha que legal. Ética para meus pais. Então, ele dá Gente, ó, voz a uma criança falando tudo que ele vê os pais fazerem de errado. ética para meus pais. Espetacular. Olha, a Roseli deu 3 dicas fantásticas. O filme Tule, tá bom? Para todo mundo ver. Olha, aí o documentário educação.doc, né? E Sementes da Educação, Isso. certo? Tá? Opa, beleza. E agora esse livro, Ética para Meus Pais. Espetacular, gente. 3 dicas fantásticas. E uma Bom, quarta, só para a gente resumir aqui, eu se pudesse ficar falando sempre com a Roseli, respirem. Na hora que bater aquela sensação de ansiedade, dá aquela inspirada, expirada. Façam isso juntos, todo mundo em roda na família. A respiração oxigena. Essa oxigenação acalma a adrenalina, o coração. E todo mundo vai se sentir mais calmo, mais tranquilo e melhor. E vamos encarar essas juntas, né, Roseli? vamos, sempre juntos. Roseli, eu amo conversar com você. Eu Você é uma também, pessoa Ana. iluminada, tá bom?
A gente Que a gente precisa faça fazer várias mais outras essa lives, parceria, tá né? bom? Hã? A gente precisa atuar mais essa parceria, que deu super certo. Super certo. Ó, vamos fazer outras lives, tá bom? Eu Vamos acho sim. que é legal. Para mim é uma delícia, eu só aprendo com Também. você. Depois vocês vão ver, pessoal, nas minhas outras lives eu vou repetir sempre o que a Roseli falou, viu? Adorável. Tá bom. Tchau, Roseli, querida. Muito Beijo, tchau. obrigada. Até a Pessoal, próxima. Tchau, pessoal. obrigada. Obrigada para todo mundo. Tchau. Tchau.